Muito bom dia a todos, muito bom estar com vocês aqui mais uma semana juntos. E notícias da mamãe, ela está clinicamente estável, né? A única questão é que ela está com muita sonolência, então até por isso que o médico, cirurgião, ele quer que eles voltem logo para casa, para ela poder ter mais estímulo e ver se ela dá uma acelerada, uma agitada, assim, né? Com netos, com filhos e tudo mais. Então, essa é a única questão clínica. E vão fazer um exame hoje para ver a questão do vírus, né? Que estava no sistema nervoso central dela, para ver se já está controlado, equilibrado, entender se vai precisar de mais tempo de medicação ou não, para ver se eles são liberados. Então, há uma chance deles serem liberados na terça-feira, segunda ou terça-feira, para voltarem já para casa e estarem por aqui. Então, nossas orações aí pelo resultado desse exame, para que eles possam voltar no tempo que o Senhor entender que é o melhor. Bom, nós estamos numa série chamada Igreja no Banco dos Réus, e nós somos a igreja. Nós sendo a igreja, o que será que Jesus tem para falar sobre nós? O que será que Cristo tem para alertar sobre nós? Então, nós falamos na semana passada sobre a igreja de Éfeso, e nessa semana vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Lá no início do livro de Apocalipse, Jesus escreve 7 cartas a 7 igrejas. E ele vem com um tom de identificação primeiro, dizendo quem é que está escrevendo, quem ele é. Depois ele dá algum sinal de elogio para eles, fala, ó, parabéns por isso, muito legal que vocês estão cumprindo o seu papel nisso. Ele fala, mas vocês estão vacilando nessas questões. Então façam isso, e fazendo isso vocês receberão esse prêmio. Então as cartas, elas funcionam mais ou menos nessa pegada para as 7 igrejas, com algumas particularidades e peculiaridades para cada uma delas, mas cada uma delas funciona desse jeito. Antes da gente entrar na carta de fato, eu queria fazer uma pergunta para você. Imagina que você está numa entrevista de emprego. Uma entrevista onde o salário é maravilhoso, onde a proposta é incrível, e a pessoa no final da entrevista vira para você e fala, olha só tem uma coisinha que a gente esqueceu de mencionar para você. Aqui você vai precisar dar uma mexidinha em alguns números. O que você faz? Você aceita o emprego e resolve a tua situação financeira, resolve os teus sonhos da tua vida, aquilo que talvez você nunca tenha conquistado, você vai poder conquistar. Ou então você prefere sustentar a sua integridade diante de Deus e o seu caráter. São escolhas que a gente se depara todos os dias, de maneiras diferentes, de formas diferentes e intensidades diferentes. Mas como será que a gente tem se portado em cada uma dessas decisões? O que Jesus quer saber de você não é se você hoje é simplesmente um seguidor de Jesus ou não. O que Cristo quer saber de você hoje é se você está integralmente com Ele. Inteiramente com Ele, em todas as áreas da sua vida, em todas as suas decisões, em tudo aquilo que você faz. E muitas vezes essas propostas não vêm assim, negue Jesus agora e diga que você não ama Ele. Não é assim que acontece. O que acontece geralmente é, só participa aqui, só come aqui com a gente, só não faz um escândalo nisso aqui, só não seja tão radical. A sedução, ela não vem te dando um tapa na cara ou o pé no peito. A sedução, ela vem pedindo pequenas concessões. E um abismo leva a outro abismo. Nenhum viciado começa direto na cocaína, na droga pesada. Começa geralmente no álcool. Do álcool para uma droga fraca. De uma droga fraca para uma droga mais pesada. E assim a gente vai.
A igreja de Pérgamo viveu algo parecido. A igreja de Pérgamo viveu de uma forma onde eles não negaram Jesus, mas foram fazendo pequenas concessões. E hoje eu vou começar nessa introdução, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Então eu vou fazer como se a gente estivesse lendo essa carta, só que eu vou explicar essa carta. Então eu não vou necessariamente ler os versículos, mas eu vou explicar na ordem. Se você quiser abrir aí para você acompanhar enquanto eu estou falando, isso está em Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Tá? Então eu não vou ler, mas eu vou explicando a ordem da carta e o que isso significa. Então Jesus começa a carta falando que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então nós pensamos, caramba, Jesus é amor? E como é que Jesus é amor e ele é essa espada afiada que quer nos ferir? Mas a espada afiada de Cristo não é uma espada que vem para ferir a igreja. É para cortar aquilo que mata a igreja. É como se você tivesse parte do seu corpo gangrenando e prestes a evoluir e te matar. Qual é o certo você fazer? Cortar isso. A própria Bíblia fala que é melhor você arrancar um olho fora ou uma mão fora a você ser lançado no inferno. Ter o seu corpo todo consumido. Então, a espada de Jesus é uma espada que mata, que corta, que tira aquilo que vem para matar a igreja. Então fica claro aqui, muitas vezes, o Jesus que a gente esquece. É o Jesus que consola, é o Jesus que cura, é o Jesus que ama, mas é o Jesus que julga os nossos pecados. O problema é que nos nossos discursos o pecado sumiu. Não se fala mais de pecado. Não discutimos mais sobre aquilo que devemos renunciar ou não. Fica claro então que Jesus é o Salvador e é o juiz. Além disso, a espada era sinal da maior autoridade nas províncias romanas. Então Jesus está falando, eu sou aquele que vai tirar aquilo que está prestes a te matar, mas eu também sou aquele que tem toda a autoridade. O único que você deve se render, seguir e adorar. A igreja estava fazendo uma coisa diferente. Eles estavam se rendendo a certas questões e pressões da sociedade e de Roma. Então ele diz, a minha autoridade é maior do que a autoridade de Roma. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Jesus reconhece um ambiente desafiador. Ele sabe o contexto que você está. Ele sabe que muitas vezes não é fácil lidar com a situação que você está. Ele mesmo se fez carne aqui e viveu o que a gente viveu. E ele sabe exatamente o que você sente, as tuas dores, o teu choro, a tua lágrima. É incrível ver, né, que o Deus, Criador de todas as coisas, desceu aqui para sofrer e para viver o que a gente vive. Ele diz para a igreja de Pérgamo, eu reconheço o lugar que habitas. E não só diz de forma aberta assim, ele fala, vocês vivem onde está o trono de Satanás. Quem gostaria de viver numa cidade onde está o trono de Satanás? E não tinha um trono assim escrito Satanás. Era porque a cidade era uma cidade cheia de pressão cultural, onde se você não seguisse aquela forma cultural de se viver, romana, você poderia ser inclusive condenado à morte. Era um lugar onde havia uma idolatria muito pesada e muito forte. Lá tinha, por exemplo, o templo de Zeus, o templo a Zeus. Então era um lugar de uma idolatria muito forte, tinha culto ao imperador. E a ameaça real. Assim como uma pessoa da igreja chamado... Qual o nome dele, gente? Esqueci o nome dele. Mas, assim como uma pessoa da igreja, Antipas, obrigado, Kevin. Assim como Antipas sofreu e morreu e não cedeu às pressões,
Parabéns, porque muitas vezes vocês não cedem às pressões. Então ele diz, vocês permanecem fiéis ao meu nome, vocês não renunciaram à sua fé, assim como Antipas fez. Ele teve fidelidade com o custo da própria vida dele. Então Jesus não ignora o seu contexto. Ele sabe que está difícil, ele sabe que é pesado, ele sabe muitas vezes que é perrengue, mas ele entende que isso não pode ser desculpa para você viver fora dos planos dele. Você está me entendendo? Isso não pode ser desculpa. E aí Jesus traz a acusação. Ele diz, o perigo não é só a perseguição que vocês sofrem e estão resistindo, e resistindo bem, mas o problema é a sedução que tem afetado vocês. Ele diz, tenho contra vocês algumas coisas. Eles começaram a negociar algumas concessões por dentro. Ele diz, vocês cedem à estratégia de Balaão, que ensinou a Balaque como deveria derrotar o povo de Israel. Números 25, você vai encontrar essa história. Em Números 25, o rei Balaque pede a Balaão, um rei moabita, pede para Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E aí Balaão tenta, mas ele não consegue. Ele fala, quem sou eu? Eu não consigo, eu tentei amaldiçoar, mas eu só consegui proferir palavras de bênçãos. E aí sabe como é que Balaão ensinou o rei Balaque? Ele falou, o que você deve fazer para derrotá-los é afastar eles do Deus deles. É você seduzir eles de alguma forma para que através da transgressão deles, o Deus deles comece a se afastar e aí a gente vai conseguir atacar. Essa era a estratégia. Então eles começaram a ceder a esse tipo de estratégia. Foi queda pela sedução. E eles estavam aqui, a igreja de Pérgamo, na mesa errada, onde eles estavam comendo comida sacrificadas a ídolos. Então eles estavam na mesma mesa, onde o sacrifício feito era gerado uma comida, e eles comiam aquela comida fruto do sacrifício. Então eles estavam na mesa errada, e eles estavam na cama errada. Imoralidade. Eles viviam uma vida de imoralidade que começa com pequenas concessões, e a imoralidade vai cada vez mais aprofundando e levando a abismos maiores. Será que você tem estado na mesa errada? Ou na cama errada? Eu quero dizer para você que isso é uma estratégia do inimigo para a tua vida. Você pode estar numa mesa para poder abençoar aquelas pessoas, abençoar aquelas vidas, como Jesus fez, e sentou na mesa dos publicanos. Só que você sabe muito bem a mesa onde você influencia e a mesa que você está sendo influenciado. Você já tem maturidade para entender isso. Então não seja infantil de dizer que eu estou naquele lugar para poder abençoar aquelas pessoas. Você sabe que não é. Você sabe que você está lá porque você está querendo, na verdade, usufruir um pouco da tua carne, alimentar um pouquinho da tua carne. Temos que ter consciência e sabedoria. Muitas vezes a resposta, o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração. Você não precisa perguntar para o pastor o que você deve fazer ou não, muitas vezes. Mas Jesus dá uma saída. Ele não joga só o problema, ele traz a saída. Ele diz a mesma coisa que ele falou para outra igreja, ele diz, arrependa-se. Dito isso tudo, feito isso tudo, arrependam-se. Não é se culpem. Fiquem lembrando daquilo com culpa o tempo todo. Será que você sente culpa por algo que você fez no teu passado? Ou algo que você não fez no teu passado? O que Jesus diz é, identifica aquilo que você fez. Entenda que você de fato errou. Peça perdão a Deus e às pessoas por conta disso. Muda a tua rota e segue em frente. Muda a tua rota e segue em frente. E ele diz, se vocês não se arrependerem, eu virei e guerrearei com a espada da minha boca. Então ele está dizendo,
Eu sou o Deus que quer limpar e purificar vocês. Eu estou dando o caminho certo para vocês. Agora, se vocês não cumprirem isso, a minha justiça será feita também. No final dos tempos, aquilo que é a nossa esperança, que é uma eternidade ao lado dele, pode ser também a nossa queda. Porque a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, deve implicar necessariamente em uma vida de arrependimento, de entrega, de bons atos, de boas posturas. Se você não é chamado ao arrependimento, talvez você não conheça Deus de verdade. A gente precisa entender que o arrependimento é uma peça fundamental do quebra-cabeça do Evangelho. Não existe salvação sem arrependimento. Atos 2. Logo depois do Espírito Santo descer, Pedro faz uma das pregações, a primeira pregação da igreja. Uma das pregações mais lindas e completas. E o povo fica desesperado no final. Ele fala, então o que nós devemos fazer? Sabe qual é a primeira palavra que Pedro fala? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Tudo começa no arrependimento. Será que você está integralmente com o Senhor? E a pregação hoje não é uma pregação de juízo, muito pelo contrário. É uma pregação que, no início, eu preciso que a gente entenda que a gente de fato está transgredindo, onde estamos transgredindo, e que é oferecido a nós um arrependimento através do sangue de Cristo, e é disponibilizado a nós, e Cristo recomenda a nós, Ele pede a nós que nós nos arrependamos, e Ele nos oferece um prêmio. Um prêmio. Pelo arrependimento, mudança de vida e seguir Ele de perto. E esse prêmio está relatado no final da carta, que diz o seguinte, Apocalipse 2:17. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Está muito misterioso, muito metafórico isso aqui. Eu vou explicar para vocês que prêmio é esse que está disponibilizado para a gente, que está disposto a viver uma vida integralmente em Cristo. Talvez você não conheça Jesus ainda, e quando você aceita Jesus, se entrega para Ele, você vive uma vida íntegra, já no primeiro momento. E você tem uma nova vida, e você pode viver nessa caminhada junto com a gente. Se você já vive com Cristo, talvez você não esteja integralmente nele. E você tem a oportunidade hoje de viver essa integralidade em Cristo nessa manhã. Vamos orar? Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa vida, fala ao nosso coração. E que estejamos prontos e atentos a ouvir a Tua voz nessa manhã. Quebra e quebranta o nosso coração para nos arrependermos de toda transgressão. E para que tenhamos acesso ao prêmio que o Senhor nos promete. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos falar sobre as 3 promessas ao vencedor. A primeira promessa é a promessa de provisão. E a Bíblia diz, o texto diz, aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. O maná, ele foi pela primeira vez falado no Êxodo, onde o povo estava no deserto, passando por dificuldade, passando por fome, e começa a cair algo do céu. E esse algo que caiu do céu foi o maná, que era um tipo de alimento.
e um tipo de alimento que veio para poder suprir a necessidade deles. Pérgamo estava na mesa errada, comendo alimentos errados, comendo comidas rituais. O que Jesus está falando aqui é: vocês não precisam do alimento da mesa do mundo. Eu providencio para vocês um alimento que traz vida. Eu tenho um alimento que sustenta de verdade. Será que você tem sentado ou se servido no banquete do mundo? Ou será que você tem buscado satisfação nos alimentos espirituais de Deus? Será que você tem se alimentado simplesmente de prazer que a vida tem para te dar aqui? De consumo? Onde a tua alegria é você ver um código de rastreamento para saber se está chegando mais uma compra sua? É a pornografia? Embriaguez? É a validação do outro? É a performance? São apostas? Vícios? Tudo isso é junk food. Tudo isso é comida lixo, que vai te deixar todo inflamado, não vai te alimentar, não vai te fornecer o que você precisa. Enche rápido, não nutre, vicia. A verdade é que o mundo te dá um prato cheio e uma alma vazia. Qual é a mesa que você tem sentado? Qual é o prato, qual é o banquete que você tem se alimentado? Na mesa do Senhor existe um alimento para a alma, um alimento de paz, o alimento de esperança, o alimento de alegria, o alimento de fé, o alimento de bondade, um alimento de amor. É só na mesa do Senhor. A mesa do inimigo tenta imitar isso tudo. Eu e Nicole estava conversando esses dias sobre aquele caso Epstein. E do Pediri também. Casos de magnatas e pessoas ricas que têm tudo que o mundo tem para oferecer. Tudo. E sabe onde eles buscam prazer? Em crianças, em drogas, em tráfico de pessoas. Porque eles perceberam que o que o dinheiro tem para oferecer para eles não supre, não enche. E eles precisam de mais. Mais, mais. E o mais começa a ficar trash. E a gente começou a falar: cara, isso é um padrão. É um padrão. Pediri, Epstein e tantos outros. Esse maná, essa provisão do Senhor tem algumas características importantes. Primeiro, ele está escondido. Ele está escondido. Sabe por que ele está escondido? Porque é algo que não é para todo mundo. Ele está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que quer. E esse maná, a provisão dele é diária. Aqueles que tentaram guardar o maná no deserto para consumir no outro dia, viram que aquele maná apodreceu. A provisão da presença de Deus é diária. E você precisa comer dele diariamente. Vocês estão me entendendo? É todos os dias. Se você tentar encher o bucho domingo para suprir a tua semana, não vai. Não vai dar conta. Você vai passar fome e vai começar a buscar no alimento do mundo, na mesa do mundo, no banquete do mundo,
os prazeres e o suprimento que você precisa. É todos os dias. É a palavra, é a oração, é o louvor, é o contato com Deus. Segundo prêmio, é o prêmio do acesso. Apocalipse 2:17, segunda parte. E a cada um deles darei uma pedra branca. Pedra branca significava na época a prova da absolvição de um processo. Então, se a pessoa era absolvida, ela recebia uma pedra branca. Ou então, que um escravo tinha sido liberto e aquele escravo recebia uma pedra branca. Ou um convite para algo muito importante, também era uma pedra branca. O prêmio da pedra branca para o arrependimento não é só você ser perdoado. Arrependimento não é só você sair do erro. Arrependimento é você acessar o lugar certo. É um convite para você acessar o lugar certo. E esse bilhete de acesso é um acesso ao perdão, onde você é perdoado de tudo aquilo que você fez, das tuas transgressões, dos teus erros, das tuas faltas, das tuas ausências. E Ele te dá o perdão e você sente esse perdão, tá? Deixa de viver uma vida atolada no remorso. É um bilhete à libertação, onde você não depende mais desse junk food para você viver, dessas correntes que te prendem de vícios. E é um convite a uma eternidade no melhor lugar. Ontem, gente, foi muito difícil para mim. Eu fiz um funeral de uma criança de 2 anos. A minha fala foi: pessoal, eu não vou inventar história. Se me perguntarem, pastor, por que isso aconteceu, eu vou dizer, eu não sei. O que eu sei é que Jesus prometeu que a gente teria aflição aqui. E se a gente sente a dor da perda de alguém, é porque no nosso coração foi colocado uma identidade de eternidade. Nós nascemos para sermos eternos. Então, quando algo deixa de ser eterno diante de nós, isso dói. Mas essa eternidade é uma promessa para a gente, para aquele que crê e se entregou a Jesus. Então lá, nós festejaremos e nos alegraremos juntos, num lugar sem dor, sem sofrimento e sem morte. A igreja de Pérgamo estava preocupada com a aprovação social, com a aprovação do outro, com a validação do outro. O que Cristo diz é: nada tem valor a não ser a minha aprovação. Então não se preocupe com o que os outros vão pensar. Não se preocupe com a validação, com a aprovação dos outros. Se preocupe com a validação e a aprovação do Senhor sobre você. Terceiro e último prêmio é o prêmio do recomeço. Então, a terceira parte do versículo: uma pedra branca na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser quem o recebe. O que ele está dizendo aqui é: o nome novo é uma nova identidade. Uma identidade que não é definida por pessoas, pelos seus pais, pelas suas feridas. É uma identidade definida por aquele que te criou. E no momento em que você se rende a Jesus, se entrega a Jesus, não é que Ele vai inventar um novo nome para você. Ele vai revelar o teu nome original. Ele vai revelar a tua identidade original, de onde o pecado te afastou. E essa identidade nova produz uma história nova.
Porque Deus não escolheu para você um propósito porque você nasceu. Ele escolheu um propósito para você e por isso você nasceu. Parece uma frase de pregação fofinha, né? Mas o rei Saul e Davi, quando foi dito que Saul não seria mais rei, seria levantado um outro rei, Davi não tinha nascido ainda. E Davi nasceu para poder ocupar aquele lugar de rei. Então o propósito de Davi veio antes dele nascer. E para você também é assim. O seu propósito vem antes do seu nascimento. E quando você se rende a Jesus, esse recomeço é, na verdade, a volta ao plano original, que está disponível para você hoje. Talvez você siga Jesus, mas você talvez não se encontrou, não enxergou ainda essa identidade. E esse novo nome, ele confronta o maior cativeiro humano, que é viver pelo rótulo. Um dos rótulos que eu vivi na minha vida, que eu coloquei sobre a minha vida, foi um rótulo de burro. Porque na escola eu era burro. Eu tirava nota baixa, pra caramba. Desde a quinta série eu ficava em prova final em todas as matérias. Não repetia porque eu era fofinho, os professores gostavam de mim. Minha mãe ia na reunião dos pais para saber o que eu devia fazer. Eu falava, não, Juninho é um querido, fica tranquilo, se precisar a gente ajuda ele. Mas eu cresci com esse rótulo de burro. Talvez você tenha crescido com outros rótulos. De traidor, de impuro, indigno, ansioso, fracassado. Você não é o que você fez. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Cristo diz que você é. Pérgamo mostrou pra gente hoje como você vai perdendo a tua identidade. Você começa a viver uma vida dupla, faz pequenas concessões, a sua alma vai rachando. A sua identidade vai se perdendo. Você começa a se sentir culpado. E você só se alimenta agora daquilo que não presta. Uma nova identidade produz uma vida nova. Cristo é a sua provisão, o seu acesso e a sua identidade. Se você não se entregou para Jesus ainda, se você não conhece Jesus direito ainda, mas hoje você sentiu algo diferente enquanto a gente conversava aqui, eu quero dizer que você não está sendo chamado aqui para ser religioso. Você não está sendo chamado aqui para me seguir o pastor, nem para seguir essa igreja. Você está sendo chamado hoje para conhecer Jesus. Jesus não está com a espada na mão hoje para te destruir, para te julgar, para te matar. Jesus está com a espada na mão para poder te purificar, te limpar e te devolver aquela identidade original que Ele tinha projetado para você. E que através de mais escolhas, erros, isso foi se perdendo e se perdendo, até você não se encontrar mais. E eu vou te fazer um convite, com carinho e com firmeza. Será que você quer continuar do mesmo jeito que você chegou aqui? Ou você quer responder ao chamado de Jesus para a tua vida hoje? Será que você hoje, que já conhece Jesus, você quer continuar vivendo a mesma vida de mistura, de concessões? Ou você quer de fato viver uma vida íntegra com o Senhor, para ter acesso a isso tudo que a gente conversou aqui? Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça.
Eu reforço que eu sempre peço para fechar os olhos para que todos fiquem confortáveis com a decisão que precisa ser tomada aqui. Para que não tenha vergonha, para que não tenha medo. O que nós queremos como igreja é te suportar, te ajudar, te apoiar. E você tomar uma decisão, fazer um movimento nessa decisão agora, é você dar voz ao teu coração. É você dizer para o mundo físico e espiritual a quem você pertence. Então, se você hoje quer responder ao chamado de Jesus, eu vou te guiar numa oração curta. Não é essa oração que salva, é Jesus que salva. A oração é sua forma de dizer, eu decidi. Então, se você tomou essa decisão, repita no seu coração e na sua mente, não precisa falar em voz alta. Ora desse jeito: Jesus, hoje eu paro de negociar. Eu me arrependo das alianças erradas. Eu escolho a tua mesa. Alimenta a minha alma com o teu maná. Eu recebo o teu perdão. Me dê a tua pedra branca. E eu aceito a tua voz. Me dá um novo nome em ti. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me faz vencedor pela tua graça. Em nome de Jesus. Se você hoje tomou essa decisão, se você orou essa oração pela primeira vez, se você quer entregar a tua vida para Jesus e aceitar esse convite, com coragem, com decisão, levante a sua mão no seu lugar. Se você quer tomar essa decisão hoje pela primeira vez, de entregar a tua vida para Jesus, se render a Ele, aceitar esse amor, levante a mão bem alto no seu lugar. Não tenha medo nem vergonha. É a melhor decisão da tua vida. É a melhor escolha que você pode fazer. Existe alguém nessa manhã? Levante a mão bem alto. Se você está online e deseja tomar essa decisão, escreva aí agora: eu aceito. A gente quer orar por você, a gente quer te ajudar. Então se identifica aí, diz para o mundo todo que você ama Jesus. Vai, escreva aí: eu aceito. A gente te ama, a gente quer cuidar de você. Escreve agora: eu aceito, se você quer tomar essa decisão. Se você hoje está aqui, já segue Jesus, mas você hoje quer se arrepender para ter acesso ao maná, a pedra branca e o novo nome, fica de pé no seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu amor por nós, que se entregou por nós. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelo teu perdão, pela tua libertação e pela promessa de uma eternidade contigo. Nos ensine a fazer bom proveito de ti e do teu Espírito Santo de Deus. Que as pessoas que tomaram a decisão nessa manhã possam receber o teu Espírito Santo e ser completamente cheios de ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.